Minas Gerais, eu estou de volta, parabenizando meu queridíssimo amigo Gustavo Bijos, atleticano fervoroso, que estava lá batendo tambor ontem, gritando galo. E aí, o que eu tenho para dizer para você de Atlético Mineiro? Vem pra cá. Chegou ao fim mais uma edição do Campeonato Mineiro, 3 meses de disputa, 72 jogos foram necessários para a coroação do Galo doido. Ontem, o Galo venceu a Caldense por 2-1. Com a vitória, o Atlético se sagrou campeão estadual pela 43ª vez. Terminado o estadual, agora Atlético e Cruzeiro concentram suas forças para o jogo de quarta-feira, que é válido pela Copa Libertadores. O Atlético recebe o Internacional às 22 horas no Independência. Já o Cruzeiro viaja para enfrentar o São Paulo no Morumbi, também às 22 horas. Mas eu não vou falar mais disso sozinho não, tá? Porque quem é o dono da bola? É ele, tá aqui, que vai entrar cantando. Vamos lá, hoje, faixa de esperança, sorri pra mim, porque eu preciso enganar a dor, surpreender o mal inteiro, qualquer motivo quem pra me essa libertar. Eu sou um analfabeto. Fundo de quintal, né? Fundo de quintal. Também. Isso é fundo de quintal, é pagode pra valer. Almig Neto. Aqui, muito boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Tudo bem? Quero saber o seguinte, acabou o preço da barba lá, não? Eu não vou fazer a barba porque o mundo é muito... Aliás, a minha permanência não, que eu tô zicando. O mundo... A vida passa muito rápido para você fazer a barba. Ô, Guimarães, eu tô cheio de Meu chefe está barbudo e eu também quero ficar. Deixa eu te falar um negócio. Cadê o jogador do Cruzeiro que vinha para tomar conta do meio de campo? Cadê? Cadê o jogador top de linha? O Cruzeiro enviou há pouco para a Conmebol a lista com 30 jogadores inscritos para as oitavas de final. Já enviou? Em relação à fase anterior, tem apenas 2 mudanças. Sai Gilson e entra Marcos Vinícius e entra Bruno Edgar na vaga de Judivan. Hoje à tarde, o presidente Dr. Gilvani Pinho Tavares conversou com o presidente do Santos, Modesto Roma, tentando mais uma vez a contratação do jogador Lucas Lima, e novamente o Santos não aceitou negociar o atleta. Segundo o senhor Modesto Roma Júnior, a intenção do clube paulista é de negociar o jogador apenas no fim da temporada para o futebol do exterior. O Cruzeiro teve ainda a promessa do Santos, com coisa que isso vale alguma coisa, de que caso o campeão paulista decida vender o jogador, darão preferência ao Cruzeiro. Pois é, mas eu não jogo Libertadores mais. Não. Já azedou. Se o Cruzeiro tivesse colocado na lista... Hoje nós entrevistamos o Guilherme Mendes, durante os Donos da Bola, e ele foi enfático e explicou didaticamente o seguinte: se o Cruzeiro informa que o jogador contratado o próprio Lucas Lima, mas não ainda conseguiria regularizar a situação até às 19 horas, o Cruzeiro poderia continuar até amanhã a regularizar a situação, desde que apresentasse a lista com os nomes até as 19 horas de hoje. O nome dele. Então, o nome aparecendo na lista hoje, a regularização poderia acontecer amanhã, depois não teria o menor problema. Detalhe, o Cruzeiro não apresentou o nome. Aí eu pergunto a você, torcedor que está em casa. Augusto Medeiros. O Cruzeiro vendeu. Augusto Medeiros. Cadê Augusto Medeiros? Eu posso perguntar ao Augusto? Cruzeirense, fundamentalista. Eu posso dividir tela com o Augusto? Será que vai caber? Augusto, você como um grande fiel representante da nação celeste de Arcos aqui no Brasil, gente, me responda uma coisa. Você acha que a diretoria do Cruzeiro planejou mal e por isso não conseguiu apresentar o tal nome, a tal contratação? Hoje, Augusto. Olha, Everton, em primeiro lugar que o mercado falta jogador bom, né? A verdade é essa. E o Cruzeiro preocupou em só vender. Primeiro, vamos faturar. Depois, vamos atrás de um atleta. Só que o atleta está em falta no mercado. Não tem meio de campo sobrando aí, livre, solto, no futebol brasileiro. E no exterior, muito menos, nós vamos conseguir trazer algum jogador de lá para cá. Trazer Ronaldinho, fim de carreira. Não, me ajuda aí, né? Medeiros, estou achando muito mimimi da sua parte. Não, mas a verdade é essa. Não tem jogador, não tem. Ó, esse Lucas Lima aí... Nem sei quem é esse cara, Augusto. Pois é, não, ontem ele fez o gol do título, né? Fez o gol do pênalti, não é isso mesmo, Everton? Ele marcou o último gol. Marcou o último gol. A última cobrança de pênalti na final do Paulista foi ele. Fez o gol. Gol do título. Vocês acham que o Santos vai liberar o garoto assim tão fácil? Não, eu acho que não é nem tanto pelo gol que ele fez ontem. Mas pelo futebol que está apresentando. Pelo futebol que está apresentando, exatamente. É um cara de pouca idade, em uma posição onde o futebol realmente está, principalmente o brasileiro, está carente, mas acho que isso não pode servir de desculpa
né? Para que a gente... Tem um pernilongo aqui. Para que a gente, de repente, olhe para a diretoria do Cruzeiro e entenda que ela não errou. Não. A diretoria errou sim. A diretoria começou a negociar os jogadores no início da temporada. Augusto, no início da temporada. Nós estamos entrando no quinto, aliás, já estamos no quinto mês do ano, e até agora o Cruzeiro não conseguiu achar no mercado um jogador para usar a camisa 10 para resolver o problema do Marcelo, que está pedindo esse tal armador, pelo amor de Deus. Com dinheiro, porque vendeu. Não sei se os 80 milhões estão disponíveis, mas vendeu, tem dinheiro. Eu não consigo achar porque não tem. Medeiros quer falar contigo. Fala lá, Medeiros. Ô Everton, se estão oferecendo 1 milhão para o Ronaldinho, por que não oferecem 1 milhão para trazer o Everton Ribeiro de volta? Não está ganhando 1 milhão lá nos Emirados Árabes? Mas e quem te garante que o Cruzeiro ofereceu 1 milhão para o Ronaldinho? Bom, eu não fico o dia inteiro por conta do futebol, não é? Agora, as informações que circularam por aí nos últimos dias foi isso, 1 milhão que o Cruzeiro teria oferecido. Agora, se essa proposta existe, por que não oferece para o Everton Ribeiro, que por 2 anos fez e brilhou no Cruzeiro? Eu não estou dizendo até que isso aconteceu ou não, podem até ter conversado. Guimarães. Eu estou dizendo o seguinte, eu também não acho que seja viável você meter 1 milhão de reais num jogador que não vai resolver efetivamente o seu problema, né? Será que vocês dois me permitem falar de campeão agora? Claro, afinal de contas você manda. Eu quero falar de campeão. Olha aí, vai lá, parente! Olha o galo doido gritando aí! Olha o sorriso de Augusto Medeiros! Olha que delícia! Não é um sorriso falso. Não. Tá feliz. Parabéns ao Atlético. Não é um sorriso jogo difícil, jogo isso, jogo aquilo. Analisa pra mim o jogo de ontem, onde o Atlético 2-1 teve a ressurreição de Jô, doidão. Eu acho que o Atlético quebrou a invencibilidade de um time muito bom. Falei hoje nos donos da bola que pra mim essa Caldense aí é o melhor time já montado. Pelo menos desde quando eu me entendo por gente, o melhor time do interior já montado. Eu nunca vi nenhum time dar o sufoco que deu nos grandes da capital como essa Caldense aí. Então parabéns à Caldense, parabéns mais uma vez ao Léo Condé. Parabéns a esse povo aí de Poços de Caldas que apoiou. E ontem ele lotou a parte que lhe coube ontem lá na cidade de Varginha, no Dilson Melo. Parabéns. Só que ninguém quer discutir o resultado, que o Atlético venceu o jogo. Venceu. A Caldense teve condição de matar no Mineirão e de matar ontem lá em Varginha e não fez. E o Atlético teve as oportunidades e fez. A discussão principal é: estava o Jô ou não impedido? Árbitros dizem que sim, outros dizem que não. Mas você fez uma consulta aí. Comentaristas dizem que sim, comentaristas de arbitragem. Vamos acompanhar o lance, tá aqui, ó. Vamos lá, daqui a pouco nós vamos falar. Impedido? Comentaristas de arbitragem uns dizem que sim, outros dizem que não. O que eu fiz? Eu liguei para o Rodrigo Bragueto, nosso amigo do quadro já foi árbitro do quadro da Federação Paulista de Futebol. Falei com ele agora há pouco, grande Braguetinho, que amanhã vai falar conosco nos donos da bola. Bragueto, me explica o lance do jogo. Você viu? Sim, Everton, eu vi. A regra diz que se o zagueiro tocar a bola para trás, mesmo que o jogador esteja em posição de impedimento, o gol não será anulado. O gol será legal, porque o zagueiro tocou a bola. Ficou claro isso. A regra é clara. As novas recomendações da FIFA dizem que se o zagueiro tocar na bola, mesmo com as novas recomendações da FIFA, se o zagueiro tocar na bola, mesmo se o atacante estiver em posição de impedimento e o zagueiro tocar na bola, está criada ali uma nova jogada. Gente, não adianta brigar, me chamar de gordo, xingar minha mãe. Mentira isso também, tadinha, morreu. Não adianta, foi o Bragueto que disse, não sou eu que estou dizendo, estou repassando. Está criada uma nova jogada e a recomendação da FIFA é de que o gol seja validado. Bragueto, você, se estivesse apitando o jogo, daria o gol? Sim, eu daria o gol. Rodrigo Bragueto, ex-árbitro da Federação Paulista de Futebol, disse: sim, eu daria o gol baseado nas novas recomendações da FIFA. A regra é clara? Não, ela não é clara, ela é interpretativa e aí começa a discussão. De bola na mão na bola e aí vai. É uma discussão que existe no futebol desde que o mundo é mundo, desde que o futebol apareceu no mundo.
e vai continuar. Nós vamos passar e daqui 200 gerações virão e a discussão vai continuar. O Guimarães falou sobre a questão da Caldense, a dignidade, né, o altruísmo que a Caldense disputou esse campeonato. Espetacular. E eu queria convidar você que está em casa a assistir um real modelo de torcida que se deve ter, sobretudo nos grandes times. O exemplo que o povo de Poços de Caldas deu para todo o estado de Minas Gerais, quiçá para o Brasil inteiro, né, Guimarães? Nayane, põe na tela para mim, por favor. Comemoração da Caldense. Cadê? No coração da cidade, uma multidão vestida de verde e branco se reuniu para acompanhar a decisão e torcer pela Caldense. Mas com bola rolando, a animação dá lugar a um misto de emoções. Com a vantagem na final, o torcedor curtiu o bom momento na primeira etapa e fez a festa no intervalo. Mas bastou chegar o segundo tempo e com ele uma ducha de água fria. 1-0 Galo. Não demorou e a explosão veio, de alegria. Com o tempo passando e o título cada vez mais perto, era difícil esconder a ansiedade, que se transformou em tristeza quando o Atlético calou a torcida sul-mineira. Sensacional, Guimarães. Exemplo, né? Olha, exemplo. Parabéns ao povo de Poços de Caldas. Não adianta me xingar, estou só repassando uma opinião de um ex-árbitro. Fantástico time, fantástico Léo Condé. Daqui a pouco vai pintar no Atlético Paranaense da vida e já está num grande clube do futebol do Brasil. É uma pena a gente ver que a Caldense deve ser desmontada. Mas, por exemplo, se hoje tivermos um América nosso aqui, se pega essa Caldense, veste a camisa do América e põe para jogar, era a primeira divisão ano que vem. Não desfazendo, desmoralizando e menosprezando o trabalho que está sendo feito aqui. Mas é que esse time da Caldense é muito bom. Esse Léo Condé é um monstro. Guimarães, mais uma vez nota 10. Parabéns pela vitória do Galo. Vai fazer essa barba sua, pelo amor de Deus. Tchau. Vem cá, Piscuila, vem comigo. Vamos falar agora do crime que aconteceu no sul de Minas. Um homem de 41 anos foi morto dentro de casa na cidade de Guaxupé. De acordo com as informações da polícia, 2 homens tocaram a campainha e já entraram atirando. Coloca na tela para mim. O homicídio aconteceu na casa da vítima, no bairro Vila Progresso, em Guaxupé, no sul do estado. De acordo com a polícia, Cristiano Valério de Lima, de 41 anos, estava em casa quando 2 homens teriam tocado a campainha e disparado 2 vezes, atingindo a mão e o tórax da vítima. No local, a polícia ainda encontrou várias cápsulas de pistolas de diferentes calibres. Cristiano chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital. A polícia investiga também uma tentativa de homicídio registrada um dia antes na vizinhança e acredita que os 2 crimes possam ter relação. Tudo ali pertinho, tudo no mesmo quintal, é só apertar um pouquinho que vai entender o recado que está mandando, né? São 18 anos de convivência com isso. Isso me cheira uma guerra de tráfico danada, comando pelo ponto de droga lá. Isso me cheira, sinceramente, me cheira assim. Mas vamos mais. A polícia fechou o cerco em Sabará, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. 4 pessoas foram presas em uma operação da Polícia Civil. A quadrilha estava envolvida com o tráfico de drogas na região. Até arco e flecha, atenção, até arco e flecha foi apreendido nessa confusão. Vamos saber mais dessa história na matéria de Augusto Medeiros. Roda para mim. Dos 4 rapazes presos, 3 foram localizados em bairros de Sabará. Um deles estava em casa, no bairro Salgado Filho, em Belo Horizonte. Com o grupo, a polícia apreendeu armas, drogas e dinheiro. O que chamou a atenção da PM foi esse arco, encontrado na casa de um dos suspeitos. A flecha, né, que tem a ponta oca, uma ponta redonda para alvo, né, ela foi transformada através do trabalho de serralheiro numa ponta como a gente vê em filmes aí de ação, que tem aquela num sentido de perfuração mesmo, né? E realmente um equipamento que tem muita pressão ali e pode efetivamente matar uma pessoa. Os suspeitos já haviam sido presos no dia 12 de abril durante uma operação da PM, mas eles pagaram fiança e deixaram a delegacia. Outros 3 homens que pertencem ao bando estão foragidos. Entre eles, o líder do grupo que comanda o tráfico de drogas na região de Sabará. São pessoas de alta periculosidade, são pessoas que ostentam armas de fogo. Inclusive, no dia anterior à nossa operação, nós tivemos a informação de que eles estavam impondo toque de recolher ali na área. Ou seja, eu creio que para esse grupo foi uma grande perda. Os bandidos negam qualquer envolvimento com o tráfico. Não tem nada a declarar, não. As operações foram intensificadas, tá? Agora já com apoio da Rotan, né? E tivemos também a prisão de mais pessoas e a apreensão de mais armas. E as operações vão continuar naquela região.
E daí você que está comigo em casa aí, vamos fazer um ano já de Brasil Urgente Minas, você já parou para poder perceber qual bandido que fala que tem treta com o negócio, que é com o flagrante dele? Não tem. Eu não tenho nada para declarar, não. Não fui eu que fiz isso, não. Foi sempre alguém que estava do meu lado. A droga não era minha, a arma não era minha. Eu nunca vi, na verdade. Na verdade, eu vi sim. Tem sempre um adolescentezinho que sabe que não vai levar bomba nenhuma, falando assim, o bagulho é meu. Mas tá, qual o bagulho que é seu? Sei não, mas se tiver aí é meu. Porque sabe que esse adolescente segue sempre a tiracolo do maior, vai tomar um puxão de orelha. Essa é a grande realidade. Enquanto o grandão, até agora, fica aí, ó, pagando de bonzinho. Nunca vi ninguém dizer assim, não, isso aqui foi meu, eu que fiz, eu que peguei, com altruísmo, com dignidade que tem na hora de assaltar. Tem sempre essa foliazinha aí, ó. Cabeça raspada nele, parente, e o som? Que som que vai pra ele nas costas do boêmio? É esse que vai aí. Parceiro, vai por mim, não é bom. Vai, parente. Não é bom. E atenção, motoristas, um acidente entre dois caminhões tanque deixa a BR-381 parcialmente interditada na altura do quilômetro 453, próximo à ponte sobre o Rio das Velhas, no bairro Goiânia, que fica na região noroeste aqui da capital. E eu vou falar direto com o Augusto, que vai nos dar mais detalhes desse acidente. Alguém ficou ferido, Augusto? Olha, Stanley, uma pessoa ficou ferida, um dos motoristas do caminhão. 5.000 litros de óleo diesel que estavam sendo transportados em um dos caminhões vazaram. 5.000 litros vazaram pela rodovia. Então existe aí o risco de explosão, por isso a rodovia foi fechada nos dois sentidos. A Polícia Rodoviária Federal, então, orienta os motoristas a passarem por Santa Luzia ou por Sabará e vão sair no trevo de Caeté, isso mesmo, vão sair pelo trevo de Caeté. Então o motorista que estiver na BR-381, na altura do quilômetro 453, aconteceu um acidente envolvendo duas carretas tanque. Então atenção ao motorista, porque não há previsão para liberar a pista por enquanto. Perigoso, hein, Stanley? Fácil não, Augusto, só fala de novo para mim em qual altura que é esse acidente aí envolvendo dois caminhões tanques. O acidente aconteceu sobre a ponte do Rio das Velhas, sim, no quilômetro 453 do bairro da BR-381, na altura do bairro Goiânia, aqui em Belo Horizonte. Tá, o Augusto, me chega a informação aqui que foi liberado o sentido Vitória, né? Quem está saindo de Belo Horizonte indo para Vitória, na altura desse acidente aí, o trânsito já está liberado. Então fica anotado para você aí, Augusto. Isso, é o sistema pare e siga, né? Sim. Então o trânsito vai sendo controlado. Então, menos mal, né? Agora o motorista pode seguir viagem tranquilamente. Sair da capital e chegar em Belo Horizonte também. Até agora, até há poucos minutos atrás, estava preso, o trânsito dos dois sentidos. Agora está liberado o sentido Vitória na função pare e siga, não é isso, Augusto? Isso mesmo. Parabéns para a produção que está aí atenta e checando as informações sempre. É Brasil Urgente, mano. Augusto, já eu te chamo de novo. Estou aqui de prontidão. E o vandalismo no MOVE, meu gente? Continua. E eu não vou parar. Sabe por quê? Porque quando você que está em casa aí, manda para cá o seu WhatsApp, questionando a qualidade do transporte, questionando os problemas do MOVE, eu vou e desço o Brugumbumba. Agora, quando o vandalismo é feito, e aí ele gera prejuízo para todos nós, eu lamento, mas eu vou continuar trazendo. Essa depredação do MOVE continua. Somente hoje, pelo menos 3 portas das estações apresentaram algum defeito. De acordo com a informação do Sindicato das Empresas, eu estou te mostrando as imagens aí. O cara ainda dá um tchauzinho ainda. Olha que bandidão. Tá lá dançando um funkzinho dele e tá depredando. Bandido. Né? De acordo com as informações do Sindicato das Empresas de Transporte Passageiros aqui da capital, o número de equipamentos danificados por ações de vandalismo subiu desde o início do ano, quando eram registrados, em média, 2 casos por dia. Na última sexta-feira, dia 1º de maio, as câmeras de segurança da estação de transferência que fica no Sagrada Família, na verdade, estação de transferência Sagrada Família, que fica na Avenida Cristiano Machado, flagraram um homem dançando no interior da estação. Aí, estava dançando e em seguida estragando uma das portas. O equipamento já passou por reparos. Mas tá aí, ó. Olha a imagem, olha a tranquilidade da impunidade. Esse é o samba da impunidade, tá aí, ó. Esse é o passinho da impunidade. Vai lá, aciona a emergência, a porta obviamente está preparada para emergência, abre e ele vai no passinho da impunidade. Tá ali, ó. Vai segurar, vai estragar. Olha lá, tá aí, ó, você tá vendo. Ainda de acordo com o Cetra,
O homem já teria feito exatamente a mesma coisa no dia 27 de abril. As imagens serão enviadas para a polícia para que seja feita a identificação do suspeito. Tá aí, parceiro. Você vai cair. E, sinceramente, na hora que der o flagrante dele lá, faço questão de trazer ele aqui, ó, a latinha dele bem redondinha aqui na tela do Brasil, gente. Porque o que você está dando prejuízo, amigão, não é a prefeitura, não é para mim. É com o meu dinheiro, do meu telespectador, de todo mundo. Então, assim, ó, apareceu lá estragando o MOVE, danificando o patrimônio público, eu vou trazer para cá. E olha que não é momento selfie, não, hein? Eu vou estampar a sua lata aqui e não é momento selfie, não. É para chamar você de vagabundo. Quem depreda patrimônio alheio é criminoso. Bandido. É. Agora eu quero conversar com você que toma remédios por conta própria, sem nenhum tipo de indicação médica, enfim, a automedicação que é muito perigosa. Minha gente, ela pode trazer sérios riscos para a saúde. Para conscientizar o cidadão sobre o uso correto de medicamentos, uma campanha foi lançada hoje de manhã na rodoviária de Belo Horizonte. Quem acompanhou tudo foi a repórter Luciana Viana. Põe na tela para mim. No hall de entrada da rodoviária, no centro de Belo Horizonte, farmacêuticos aferem a pressão, tiram dúvidas sobre medicamentos e orientam. A ação faz parte da campanha pelo uso racional de medicamentos em Minas Gerais e vai até sexta-feira. A automedicação, muitas vezes vista como solução para o alívio imediato de alguns sintomas, esconde perigos que podem levar a graves problemas de saúde. As pessoas sempre pensam, quando pensam em medicamento, elas sempre pensam nos benefícios. E a gente sempre esquece que um medicamento também provoca malefícios. Quando da mesma forma que ele pode curar, melhorar a qualidade de vida, ele também pode trazer riscos e complicações para a saúde das pessoas. Então tem que ter muito cuidado com o uso dos medicamentos. De acordo com o Sistema Nacional de Informação Tóxico-Farmacológicas, os medicamentos são os maiores agentes causadores de intoxicação no país. A cada 10 casos, 3 são em decorrência da automedicação. Tentar procurar o médico, né? Ir nos postos de saúde quando necessário for. Tem medo. Eu tomo com a alimentação com o médico, é assim. Tomar uma pode ter, a miligrama pode ser muito forte, né? Aí pode ser bem prejudicar a saúde. Tem um problema de saúde, está sentindo mal-estar, procure o farmacêutico na farmácia. O farmacêutico vai orientar, vai verificar se realmente se trata de um transtorno menor. E se for uma coisa mais complexa, ele vai encaminhar diretamente ao médico para se fazer um diagnóstico preciso da doença. Pois é, e por falar em saúde, com a aproximação do inverno, o nosso corpo já acende um alerta para as doenças respiratórias. E como a prevenção, você sabe que está em casa, a prevenção é o melhor remédio, o Ministério da Saúde lançou hoje a 17ª campanha de vacinação contra a gripe. Você já tomou sua vacina? Ela começou, põe na tela. Rodrigo tem paralisia e recebeu a dose da vacina contra a gripe em casa. Eu acho muito bom, depois que ele tomou a vacina, que ele começou a tomar a vacina, nunca mais ele gripou. Como a mãe acompanha a rotina da condição clínica do filho 24 horas por dia, ela também foi imunizada. A visitação da equipe de saúde da Prefeitura da capital acontece a partir de um cadastramento gratuito que pode ser feito até o dia 8 de maio. Idosos acamados ou em casas de repouso também devem ser cadastrados. Também devem se vacinar crianças de 6 meses a menores de 5 anos, mulheres com até 45 dias após o parto, idosos, trabalhadores da saúde, indígenas, gestantes, presos e funcionários do sistema prisional. A meta do Ministério da Saúde é garantir a vacinação de 80% do público-alvo até o fim da campanha. A vacina oferece proteção contra 3 tipos do vírus causador da gripe. A campanha nacional de vacinação contra a gripe vai até o próximo dia 22 de maio. E quem estiver fora do público-alvo vai poder se imunizar em clínicas particulares. A dose da vacina custa entre R$ 75 e R$ 100. Dentro da campanha, a meta é vacinar cerca de 5 milhões de mineiros. No estado, há 5.500 unidades fixas e volantes espalhadas. Aos 60 anos de idade, o senhor Lailton sabe como se prevenir. Para mim é ótimo, porque quando eu tomo a vacina assim, eu vejo a gripe não me ataca, igual, vamos supor, e antes eu tomar ela, sempre a gripe, depois que eu tomo, ela melhora, aí já melhora muito. Para mim é bom para a minha saúde. E aos 85, o senhor Antônio não quer saber de doença. Show, gripe, vai embora. Tá aí, ó. Show, gripe, vai embora. O Genta, Rodrigo Genta, do esporte, também tá liberado para tomar, tá, gente? Porque você é novinho, você tá velho pra chuchu. Agora vem pra cá.
Sabe essas histórias, minha gente, que a gente acha que só vai ver em filme ou vai ver em novela, enfim. A nossa equipe descobriu uma delas em Brumadinho, que fica aqui pertinho de BH. Imagine só, 2 mulheres que nasceram no mesmo dia, elas foram trocadas na maternidade e somente 31 anos depois é que elas conheceram os pais biológicos. Os detalhes desse caso emocionante você confere agora na reportagem dele, o emocionado Augusto Medeiros. Põe na tela para mim. Solimara e Nilma, elas são personagens de uma história da vida real que, diante de um descuido, tiveram seus destinos mudados. Mas o carinho e o amor de Virgílio e Maria Marta, e do seu José Mendes e da dona Maria Sebastiana, fizeram a diferença na vida delas. Eu sempre quis dar amor, respeito, consideração e sabedoria, né, para Deus dar pra gente, para saber conduzir eles para ser um filho bom. Nos últimos anos, as 2 famílias se tornaram uma só. Essa união se fortaleceu em 2008, tudo depois de uma decisão tomada por Nilma. Quando eu aceitei a fazer um exame de DNA, que aí comprovaram que os meus pais biológicos não eram aqueles que me criaram. Nilma é filha biológica de Virgílio e Maria Marta, mas foi criada por seu José Mendes e Maria Sebastiana, que na verdade são os pais biológicos de Solimara. 26 de julho de 1977. Era uma manhã de segunda-feira quando Dona Maria Marta e Dona Maria Sebastiana deram entrada aqui no hospital de Brumadinho. As 2 foram internadas no mesmo quarto. A primeira a dar à luz foi Maria Marta. 2 horas depois foi a vez de Maria Sebastiana. As crianças nasceram saudáveis. No dia seguinte, terça-feira, no fim da tarde, mães e filhas deixaram a unidade de saúde praticamente ao mesmo tempo. O que elas não imaginavam é que os bebês haviam sido trocados. 18 anos se passaram após o nascimento de Nilma e Solimara. Seu Virgílio, pai afetivo de Solimara, escutou de sua irmã que a filha mais nova não parecia com os demais filhos. O aposentado não deu muita importância. 13 anos mais tarde, o assunto voltou à tona. Uma mulher chegou até Virgílio para falar que na zona rural de Bonfim, cidade que fica próxima a Brumadinho, existia uma moça que parecia muito com ele. Fiquei assim, com aquele negócio na cabeça 24 horas. Aí eu falei assim, mas como é que pode? Eu não esperava isso, né? Aí eu falei assim, mas alguma coisa eu tenho de saber quem é que é essa menina. Aí que eu procurei essa professora que ela falou comigo, se eu te empresto o carro, você vai lá. O exame de DNA foi feito e o resultado não podia ser diferente. Nilma Fernandes tinha 99,99% de chance de ser filha da dona Maria Marta e do seu Virgílio. Diante disso, fizeram o mesmo com Solimara, um novo exame e a confirmação de que ela era mesmo filha do casal José Mendes e Maria Sebastiana. Tô alegre, tô contente, né? Nós ganhamos mais uma família. Aos 74 anos, seu José fala do sofrimento que passou quando surgiram os rumores de que Nilma, que é casada e tem 2 filhas, não seria a filha dele. Os amigos diziam que a esposa teria o traído. Ele chegou a sair de casa. Eu fui lá na praça do Fundão, na conferência que eu sou comprado lá, e na hora que eu saí lá, eu já o chifrudo. Chamou eu de chifrudo, porque esse boato tinha passado, né? E eu falei, o quê? Eu tinha desconfiança que eu era chifrudo mesmo. Na casa da família Prata, amor e dedicação em dobro. Maria Marta dedicou boa parte do seu tempo para cuidar de Solimara. Mesmo com 37 anos, ela ainda é uma criança. Com 8 meses de vida, ela deu meningite, que deixou como sequela um problema mental. Ela estuda na APAI de Brumadinho. Quando a gente chegou com ela mesmo lá no hospital, que o médico examinou ela, falou assim, ó, dona Maria, a senhora acredita em algo superior? A senhora tem fé em Deus? Eu falei assim, eu tenho muita. Ele falou assim, é porque ela é só Deus. Fala pra mim, o que você sente pelos seus pais? Eu sinto do meu pai, da minha mãe e da minha mãe. O que você sente por ele? Amor, carinho? Amor e carinho. Em busca de justiça, as 2 famílias entraram com um processo contra a Brusocor
empresa de assistência médica que administrava o hospital na época em que os bebês foram trocados, além do município de Brumadinho, que atualmente responde pelo funcionamento da unidade. Para o advogado que acompanha o caso, naquele dia 26 de julho de 77, aconteceu um grave erro no setor da maternidade do hospital. Não apenas testemunhas comprovaram que à época o hospital não tinha o hábito de utilizar pulseirinhas para identificação dos bebês, como também o fato das famílias residirem em cidades diferentes e nunca terem se visto, a não ser na fase adulta, pós-nascimento, o que reforça a ideia de que a troca ocorreu dentro da maternidade. O processo teve início em 2009, um ano depois da confirmação da troca de Nilma e Solimara de seus pais biológicos. Em 2013, aconteceu o julgamento e as famílias passaram a ter direito a uma indenização de R$300 mil. Porém, as partes citadas entraram com o recurso, que será julgado na próxima terça-feira. O que eles alegam mais é que houve uma demora grande das famílias para entrar com a ação, o que não é verdade, porque eles só descobriram que houve de fato a troca no ano de 2008, com o exame de DNA, e a propositura da ação se deu em menos de um ano depois, então está completamente afastada a tese da prescrição. Independente do resultado na justiça, o maior presente eles já ganharam: terem a oportunidade de escrever uma nova história. Eu choro, mas meus filhos, quando eles vão em casa, eles vão embora, de tanto gostar dos meus filhos. Não, eu adoro. Graças a Deus, consertou no fim, que ela foi bem criada lá e a outra foi bem criada aqui. Cadê o Augusto? Põe o Augusto na tela para mim aí, me emocionei de... Augusto, você esteve lá, e nada melhor do que a sua abordagem, sua fala sobre o que aconteceu, para poder mostrar para toda Minas Gerais como é que o amor natural, o amor humano, na sua mais absoluta genialidade, ele consegue fazer com que, anos depois, a gente consiga amar como se fosse ontem, né, Augusto? É verdade, Stanley. A Solimara continua vivendo com os pais afetivos. E o mesmo acontece com a Nilma. Elas não trocaram de casa, mas hoje as duas famílias vivem unidas. Bastou um final de semana que está todo mundo de folga, ninguém está viajando, para eles se encontrarem. E, claro, a diversão é garantida. E aí, meu amigo, elas conheceram outros irmãos, a família foi crescendo, mais netos, bisnetos. A família lá é grande, viu? O seu José tem 8 filhos, na verdade. 8 filhos. Tirando a Nilma, né, que é a filha afetiva, mas 8 filhos, outros 7 filhos biológicos, então a família agora é gigante e eles souberam superar um erro que aconteceu no passado e agora eu acho que nada mais do que justo eles serem indenizados por essa culpa, por esse erro, não é? Por esse erro que aconteceu na maternidade, a troca de bebês. A gente não pode ficar acompanhando esse tipo de histórias. Isso aconteceu em 77, mas agora é sempre comum a gente acompanhar esse tipo de história. É porque normalmente essas histórias ficam escondidas, mas elas ainda acontecem. Mesmo tendo descoberto os verdadeiros pais ou os pais biológicos, eles descobriram, mas permanecem com os pais afetivos, se é que a gente pode chamar assim, porque para mim já não tem mais adjetivo para o pai, A ou B, não. É uma família só, como você mesmo Esse é um termo judicial, não é? Biológico, afetivo, mas o amor, o carinho, você imagina só a dona Marta, não é? A Solimara teve um problema, né? A meningite, e aí ficaram sequelas, e ela mesmo com esse desafio, tem lá a Solimara toda carinhosa, alegre, feliz, e ajuda muito bem a mãe, viu? Arruma a cozinha, passa pano na casa, é bem ativa mesmo a Solimara. E a Nilma, feliz, casada, 2 filhas, e eles começaram em 2008 a escrever uma nova história dessa família que agora é gigante. Augusto Medeiros, muito obrigado mais uma vez por ter feito comigo mais uma edição do Brasil Gente Minas, meu grande amigo. Eu que agradeço, uma boa tarde para os nossos amigos mineiros e estamos de volta amanhã. Se Deus quiser. Minas Gerais, no Cleuri aqui, ó. Muito obrigado pelo prazer da companhia, muito obrigado pelo carinho da audiência e com esse excelente exemplo de como as famílias devem conviver e aprender a conviver. Eu me despeço de você, mas marco, amanhã, 4h15 da tarde, eu e toda a minha equipe vamos estar aqui entregando para você mais uma edição do Brasil Gente Minas. Beijo para vocês tudo.